Vamos fazer uso da palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém ou não amém? Você ainda acredita em milagres? Ou em um Deus que ainda hoje é o mesmo Deus? Amém ou não amém? Porque nós estamos vivendo um tempo de grande avanço científico. Estamos vivendo um tempo de grande modernidade. O mundo, por favor, desliga o celular, por gentileza. Por gentileza. Talvez você esteja visitando aqui pela primeira vez e possa estar desinformado, e eu vou deixar passar, mas por gentileza desligue o celular, por favor. Estamos vivendo um tempo de grandes avanços científicos, de grande modernidade, e que essa modernidade traz alguns confortos, deixa a vida um pouco mais confortável, mais cômoda. E a gente quer transferir esse nível de conforto também, olha para cá, para a vida espiritual. Não sei como, mas parece que veio sendo implantado na mentalidade da igreja que Deus hoje é um Deus diferente, que Deus hoje é um Deus mais light, é um Deus moderno, é um Deus que mudou os seus valores, que mudou os seus padrões, e que hoje o pecado não interessa mais, o pecado, nem se prega mais sobre o pecado, porque Deus não se importa mais. Deus não se importa mais. E as pessoas estão lotando auditórios, e a gente vê hoje essa febre de auditórios lotados, domingos, 3 cultos com auditórios lotados, as pessoas sedentas por um milagre, sedentas por uma resposta, tentando de qualquer jeito atender às suas demandas, solucionar seus problemas, suas crises, resolver as suas vidas, e procurando as igrejas, e procurando resposta nas igrejas. E não há nada de errado nisso. Olha para mim. Não há nada de errado nisso. O problema é que muitos estão deixando de pregar o que precisa ser pregado, com medo de perder essa demanda, com medo de que seus auditórios se esvaziem, com medo que as pessoas não voltem. Estão fazendo um culto adaptado ao prazer, adaptado ao gosto das pessoas. E esse culto que está sendo adaptado ao gosto das pessoas, a palavra não confronta. Pelo contrário, a palavra massageia o ego. As pessoas ouvem tudo aquilo que elas gostam de ouvir. Dificilmente elas ouvem aquilo que elas precisam ouvir. Porque uma coisa é aquilo que você gosta, outra coisa é aquilo que você precisa. Amém? E isso, como consequência disso, os auditórios estão lotados
de pessoas vazias de Deus, destituídas de poder, de unção, de autoridade espiritual, vivendo os emocionalismos da fé, vivendo uma fé apenas no nível emocional. Fabricamos muitos pastores no Brasil estão fabricando exércitos de aleijados espirituais, de pessoas incapazes de resolver suas crises, de mudar a sua realidade interior, de mudar a sua realidade em volta, sua realidade financeira, sua realidade familiar, incapazes de mostrar mudanças visíveis, notórias, em que as pessoas vejam e digam assim: olha, eu quero isso que você tem, o que Deus fez na sua vida, eu preciso que Ele faça na minha. Pelo contrário, as pessoas dizem assim: você é crente como aquele meu vizinho? Para estar na igreja como meu pai? Para estar na igreja como a minha mãe? Para ser crente como aquela minha cunhada é? Não, eu prefiro ficar na minha religião mesmo. As pessoas dizem isso. E nessa proposta, as pessoas vêm interessadas apenas naquilo que Deus tem nas mãos. Então eu estou aqui hoje, precisando de um milagre. Se Deus fizer, eu vou embora. Se Deus não fizer, eu vou embora do mesmo jeito. E é isso que a gente está produzindo, porque existe um medo por parte dos pastores de pregar a verdade, porque a verdade incomoda. Não é todo mundo que quer ouvir a verdade. Você pode ser muito amigo de um sujeito, no dia que ele pede a sua opinião e você fala a verdade para ele, ele fica magoado com você. Você pode ter uma pessoa que é a sua melhor amiga, no dia que você sentar com ela e der um conselho para ela e falar a verdade, olhando nos olhos dela, ela vai ficar magoada com você. Porque a verdade muitas vezes fere, a verdade incomoda, a verdade confronta. E aí o que é que existe? Não há coerência naquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. A nossa fé no campo das conjecturas, ela é perfeita. O nosso louvor no campo das conjecturas, ele é perfeito. Tudo no campo das palavras e das promessas lançadas ao vento é perfeito. A gente levanta a mão, a gente pula, a gente dança, coloca Satanás debaixo do pé, debaixo do meu pé. A gente diz que Deus é maravilhoso, o culto é maravilhoso, o ambiente é maravilhoso, mas a nossa realidade de vida é completamente diferente. Há um abismo entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Há um abismo entre aquilo que a gente diz e aquilo que de verdade existe na nossa vida cotidiana. Alguém está me ouvindo aqui? Não se serve a Deus no campo das conjecturas. Não se serve a Deus no campo das promessas. Como assim, pastor? Não sei nem que diabo é conjectura. Ai, se fosse. Ai, se desse. Ah, se eu fizesse. Não, irmão. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente está dentro, ou a gente está fora. Ou a gente vive no centro da vontade de Deus, ou a gente está fora do plano e do propósito de Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Não existe milagres, poder de Deus, unção, mudanças visíveis, sobrenaturais, aonde não existe uma vida comprometida com Ele. Isso não existe. Alguém está me ouvindo aqui? Então olha para cá. Então o Senhor Jesus usa uma figura de linguagem, como muitas vezes Ele usou. Ele faz alguns comparativos, usa uma figura de linguagem para extrair verdades espirituais. Então ele diz o seguinte: antes ele fala da árvore que não dá fruto. Toda árvore que não der fruto deve ser lançada e jogada fora. Você acha que ele está falando de botânica? Dando uma aula de biologia? Não, ele está falando sobre as nossas vidas. Ele está usando a árvore para nos dar um exemplo. Toda árvore que não der fruto deve ser cortada e lançada fora. Amém? Pergunte aí para quem está perto de você: cadê teus frutos?
Não é o que você fala, não é o que você diz, não é o que você parece ser, são os seus frutos. Cadê os seus frutos? Agora olha para cá. Agora nesse segundo momento ele usa uma outra figura de linguagem. Ele diz assim: aquele que ouve. Primeiro, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se você não faz o que eu digo, eu não sou o seu Senhor. Quer dizer, por que você me chama de Senhor se você não me obedece? Por que você me chama de Senhor se você despreza a minha palavra? Por que você me chama de Senhor se você não se coloca debaixo da minha cobertura espiritual? Então eu não sou o teu Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha para cá. Então ele diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras, eu vou lhes dizer a quem é semelhante. O homem que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu vou dizer a quem é semelhante. É semelhante àquele que constrói a casa, cava bem fundo os alicerces e o coloca sobre a rocha. Então vem a tempestade, vem um temporal, vem as lutas, vem a perseguição, vem a tribulação, vem a enfermidade, vem o divórcio, vem os filhos, vem a crise familiar e bate com força, mas ele nem sequer pode se abalar, porque está edificado sobre a rocha. Olha para cá. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não dá valor, aquele que ouve as minhas palavras e despreza, aquele que ouve as minhas palavras e não se converte, e não luta para mudar, e não toma decisões, e não se posiciona na fé, eu vou lhes mostrar quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a areia, sobre o chão, sem alicerces. Então vai vir a luta, a tribulação, a perseguição, as enfermidades, as crises, o desemprego, a tempestade vai bater com força, e grande vai ser a sua destruição, porque não tem alicerce. Ele está dizendo: aquele que fez uma casa sobre a areia, ele fez uma casa cenográfica. Você sabe o que é uma casa cenográfica? É aquelas casas que são construídas para cenários de teatro ou cenários de filmes ou de novelas. É uma cidade cenográfica. Ela parece que é de verdade, mas de verdade mesmo ela não é, ela é de mentira. Então tem gente aqui vivendo, olha para cá, vivendo uma fé cenográfica. É o Denorex da fé. Você lembra daquele remédio para calvície, que era mó mentira? Que diziam assim: parece remédio, mas não é, é Denorex. É o Denorex da fé. Vem para a igreja, cultua, louva a Deus, adora, às vezes chora e faz carente, ai meu Deus, e chora e faz aquele drama todo, mas não consegue no seu dia a dia, amanhã, colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Então a sua vida é uma vida cenográfica, é uma vida de mentira, é uma fé efêmera, fictícia, que quando vem a realidade da vida e a confronta, essa pessoa não consegue resistir, ela se desintegra, ela se destrói, ela não tem força, ela não tem capacidade para enfrentar os gigantes, ela não tem coragem para enfrentar os desafios da vida, ela esmorece, ela enfraquece, ela desiste, porque a sua fé não tem substância. Você lembra a palavra do Matuto antigamente? Coma uma comida que dê substância. Você está me ouvindo? E aí, meu irmão, nós temos aqui duas verdades espirituais, eu não posso me prolongar, que eu pergunte aí: você de verdade quer mudanças de Deus na sua vida? Pergunte, não fique encabulado, não, pergunte, desde má vontade, pergunte. Pergunte: você de verdade quer mudanças de Deus na sua vida? A primeira lição que Jesus está ensinando para mim e para você nessa passagem bíblica é o seguinte: se não houver em mim e em você
a decisão de colocar a nossa vida em obediência a Deus e a sua palavra, ninguém aqui vai chegar a lugar nenhum. Eu desafio você, você pode ir para a Universal, para a Mundial, para a Internacional da Graça, você pode voltar para a Igreja Romana e lá atrás do Papa, você pode subir monte, descer monte, se você não colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai nadar e morrer na praia, os resultados nunca vão chegar, as promessas nunca vão se cumprir, porque Deus não faz por acaso, as coisas não acontecem por acaso, Deus é meritocrata, as coisas acontecem na vida daquele que paga o preço. Alguém está me ouvindo aqui? A obediência, diga isso, é uma das mais importantes fontes de poder e de autoridade espiritual. De novo, a obediência é uma das mais principais fontes de poder e de autoridade espiritual. Agora, por que as pessoas não obedecem? Aí há diversas razões: o orgulho, a arrogância, a preguiça, a má vontade, a intelectualidade, de gente que se acha sábia demais, inteligente demais, tudo que Deus fala questiona, tudo que está na palavra de Deus duvida. Amém ou não amém? E eu era assim, eu era cheio de axiologias, eu queria servir a Deus do meu jeito, mas depois, com muito sofrimento, eu descobri que não é do meu jeito, é do jeito de Deus, que não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. E se não houver aqui, se você não pedir para Deus quebrar em você o espírito de orgulho e de arrogância, você jamais vai conseguir se submeter à palavra de Deus. Você está me ouvindo? Amém ou não amém? Preste atenção, depois eu não sei como é que a pessoa vem para a igreja e fica olhando para os cabelos. Olhando para os cabelos. Meu Deus, é uma paixão muito grande por esses cabelos. A outra fica olhando para as unhas. Eu, sinceramente, não sei o que é que essas pessoas vêm fazer na igreja. Mas deixa aí, né? Vai que Deus pega, né? Jesus às vezes vai lá e pega, né? Preste atenção à palavra, ela é poderosa para mudar a sua vida e a sua história. Deus está aqui para isso. Você está me ouvindo? A obediência. E eu vou dizer aqui uma coisa para você: o oba-oba do evangelho, eu sei que é algo bacana, é algo bom e está na moda. Está na moda dizer: eu sou evangélico. De qual igreja você é? Eu sou da videira, né? Eu sou da videira. Qual igreja você é? Não, eu sou lá das nações. Eu sou das nações. Não, eu sou da Canaã. E qual é a sua? Não, a minha Logos. E qual é a sua? Não, a minha Nova Vida. E hoje tudo está na moda dizer: eu sou evangélico. Ser crente é outra coisa completamente diferente. Oba-oba é uma coisa, servir a Deus de verdade é para quem tem sangue no olho, é outra coisa completamente diferente. Obedecer a Deus não é fácil, porque eu tenho que abrir mão da minha vontade, do meu querer, para me submeter à vontade e ao querer de Deus. Obedecer a Deus não é fácil, porque às vezes eu me encontro diante de situações que eu não estou entendendo nada, e eu preciso continuar seguindo o meu caminho, mesmo sem entender nada. Diz a irmão, mesmo sofrendo, diga isso: mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulação, mesmo enfrentando dificuldade, mesmo na hora da dor, mesmo quando você não estiver entendendo nada, obedeça, persevere na obediência, e Deus vai honrar você. Olha para cá. Aí eu fico pensando num sujeito que é chamado na Bíblia de pai da fé. Sabe quem é? Não ouvi. Abraão. Abraão é o pai da fé. Nunca se achou tanta fé como se achou em Abraão. Nunca houve um homem com tanta fé em Deus,
Um homem que confiasse tanto em Deus como Abraão confiava em Deus. Abraão era um homem em que Deus tinha prometido para ele que ele seria pai de muitas nações. Abraão estava velho, sua mulher velha com quase 100 anos de idade, já tinha parado o ciclo menstrual, não menstruava, como consequência disso não ovulava. Eu não sei qual era a medicação que Abraão usava, porque naquela época não tinha Viagra. E Abraão, com 100 anos, a mulher engravida. O Abraão ainda funcionava. E com quase 100 anos, Deus cumpre a promessa. Abraão já tinha 100. Então Deus dá um filho a ele, como Deus tinha prometido que ele seria pai de muitas nações. Mas quando esse menino é um adolescente, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, e vá até o Monte Moriá e o ofereça para mim em holocausto. Olha o que é que Deus pede para Abraão. Eu não vejo na Bíblia Abraão murmurando, reclamando, questionando, mas eu tenho certeza que nessa hora Abraão não estava entendendo nada. Ele deve ter pensado: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas mesmo em conflito, mesmo com seu coração arrebentado, mesmo sem entender nada, Abraão decidiu fazer o quê? Obedecer. Eu não estou entendendo, mas eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo, e eu vou obedecer. Eu sei que Ele é fiel, eu vou obedecer. Eu sei que Ele é bom, eu vou obedecer. Eu sei que Ele cumpre o que Ele promete, eu vou obedecer. Eu sei que Ele jamais vai me desamparar, eu vou obedecer. Eu sei que Ele jamais vai dar as costas para mim, eu vou obedecer. Eu vou até o fim. Então preste atenção. Olha para cá. Abraão pega o seu filho e vai ele, alguns animais, carregando as cargas, e alguns servos. E Abraão vai até o Monte Moriá. Quando chega no pé do Monte Moriá, Abraão diz para os servos ficarem, e só sobe ele e o garoto. Então ele leva a lenha, ele leva o cutelo, olha para cá, o cutelo era um pequeno machado, ele leva o cutelo, ele leva a lenha, e ele leva o garoto. E ele vai subindo o Monte Moriá, e aquele jovenzinho, um adolescente, feliz ali ao lado do pai, achando que era um acampamento, achando que eles iam caçar, achando que eles iam se divertir. Qual é o filho novinho assim que não quer sair com o pai? Diz: ô papai, ô glória, amém, vamos lá. E não sabe nem o que é que está acontecendo. Só que o menino começa a perceber algo estranho, porque o menino viu que estava a lenha, estava o cutelo, estava tudo pronto. E ele chega: pai, está aqui a lenha, está aqui o machado, cadê o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão olha para o filho e diz assim: filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Então pensa, olha para cá. E aí eu vou dizer para você, sem fingimento e sem hipocrisia: eu não faria. Eu não faria. Eu não tenho a fé de Abraão. Se você tem, parabéns para você. Eu não tenho, porque eu não faria. Abraão pega o filho, amarra o filho na lenha, dá aquele nó bem dado para o menino não fugir na hora que o fogo estiver queimando. Ele vai lá e amarra o filho e prepara o altar. E quando ele prepara o altar, ele coloca o filho naquele altar e amarra o filho. Então ele vai lá e pega o machado. E quando ele pega o machado para partir o menino no meio, o anjo do Senhor brada e diz: não faças isso, Abraão, porque tu já provaste o quanto tu me ama, o tamanho da tua fé. E quando Abraão olha para o lado, tem um animal, tem um cordeiro preso nos arbustos. Deus tinha providenciado o animal para o sacrifício. Deus estava provando a fé de Abraão, até onde ele era capaz de ir, confiando nele, obedecendo a ele, e sabendo que lá na frente Deus tem sempre um plano B.
Deus tem sempre uma resposta, Deus tem sempre uma saída. Diga isso para quem está perto de você: não é o fim, não está acabado. Embora você não esteja vendo nada agora, Deus tem sempre um plano B, Deus tem sempre uma resposta e uma saída lá na frente. Quem é que pode glorificar a Deus por isso? Diz aí: não desista da sua fé, irmão. Diga isso: não desista da sua fé. Ah, pastor, estou desempregado. Tem gente que fica desempregado, corre para o bar, briga com a mulher, nunca mais põe os pés naquela igreja. A gente acha que porque entregou a vida para Jesus, porque agora está servindo a Deus, tudo vai ser perfeito. Não vai, irmão. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Diz aí: a vida é cheia de dificuldades. Diga isso. Todos os dias se levanta um gigante para a gente derrubar. As perseguições surgem da onde a gente menos espera, as covardias da onde a gente menos espera, as traições, as maldades da onde a gente menos espera. E nós precisamos ser fortes espiritualmente. A nossa obediência nos leva para mais perto de Deus. Amém ou não amém? Eu não sou nada em nada melhor do que você, mas se eu estou aqui hoje, é porque diante de tudo que eu passei na minha vida, eu não desisti da minha fé. Você está me ouvindo? Diz aí: obedeça, seja submisso, coloque a sua vida debaixo do governo de Deus. Porque quando você coloca a sua vida debaixo do governo de Deus, a sua vida está debaixo de cobertura espiritual. Amém? Diz, irmão: a sua vida está debaixo de cobertura espiritual. Ninguém toca. Segunda verdade espiritual que eu vejo nessa passagem bíblica: primeiro é a obediência. A segunda verdade espiritual é trabalho. Diz aí: ser crente não é coisa para gente preguiçosa e acomodada. Ser crente é para quem tem disposição para lutar pelo que quer. Amém? Então escute só: gente que só pega a igreja para vir, só pega a Bíblia para vir para a igreja, tem tempo para o Netflix, essa porcaria desse celular, você não passa uma hora sem ver. Tem gente que não consegue nem no culto, se passar 1h30 de culto sem pegar o celular e dar uma olhada, tem uma crise de abstinência, começa a se bater nas cadeiras, tem uma crise de abstinência, porque o vício, as cadeias do vício são terríveis. Tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Instagram, tem tempo para o Face, tem tempo para o Netflix, tem tempo para o YouTube, tem tempo para fofocar na calçada, tem tempo para os grupos de WhatsApp, mas não tem tempo para dobrar o joelho e buscar a Deus. E quer milagres. E quer milagres. E se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não mudar a nossa rotina, se a gente não for criterioso e não estabelecer parâmetros, e não colocar na nossa vida prioridades no nosso tempo, esse tempo aqui de manhã, quando eu acordo, eu vou pegar minha Bíblia meia hora antes de ir para o trabalho, antes de tomar banho para sair. Eu vou acordar agora meia hora mais cedo e vou passar meia hora ali de joelhos, ou orando, ou lendo a palavra, ou louvando, ou adorando. Mas vai ser o meu devocional para Deus, para eu consagrar a minha semana, para eu consagrar o meu dia a Deus. Aí a sua realidade começa a mudar, porque Deus começa a soprar um sopro de mudança na sua vida. Você está me ouvindo? Eu posso, olha para cá, eu posso ensinar a palavra, eu não posso 3h30 da manhã acordar você para orar, irmão. Eu não posso ir 3h30 da manhã na sua casa e dizer: ei, está na hora, está te chamando, o Espírito Santo está te chamando para você conversar com ele. Mas eu não posso, amanhã eu vou trabalhar. Todo mundo trabalha, mas de madrugada a fila é bem pequenininha. Todo mundo trabalha, irmão.
Então ser crente não é coisa de preguiçoso, tem que ler Bíblia, tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar, tem que pagar o preço. Eu vejo igrejas lotadas de gente que, se eu for perguntar aqui quem tem feito isso, a gente vai passar vergonha. Eu não ouço perguntar, porque é constrangedor. A gente vai passar vergonha. Mas todo mundo quer milagres. Aí sabe quem é o responsável pelo milagre que precisa acontecer na sua vida? Sou eu. Aí se o milagre não acontece é porque a igreja é fraca, é porque o pastor não tem unção, é porque o pastor está em pecado, tem alguma coisa errada nessa igreja, tem alguma coisa errada com a sua vida. Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então, irmão, quando ele fala de construir a casa e cavar bem fundos alicerces, ele está falando que eu e você precisamos nos esforçar, demanda, trabalho, para estar em outro nível de relacionamento com ele. Alicerces na rocha é estar firme na presença de Deus. Amém? Quando você está firmado na rocha, olha para cá, você está firme na presença do Senhor. Sabe o que é que acontece? É que vem a luta, e ele diz na palavra: nem sequer pôde abalar, não fez nem cosca. Amém ou não amém? É por isso que você vê crente aí, que vem luta, vem tribulação, ele dorme a noite todinha. Nem. Rapaz, essa crise, não, já venci muitas crises com Deus, essa aí é só mais uma que eu vou vencer de novo. E esse gigante aí, eu já derrubei gigantes maiores do que esse aí é só mais um gigante que eu vou derrubar. E esse câncer aí, já venci um câncer no passado, vou vencer esse de novo. E essa falência, eu já falei outras vezes, Deus me levantou, vai me levantar de novo. Porque você está firme. Como Paulo disse, eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Amém ou não amém? Então eu sei que todo mundo aqui quer um 2021 diferente, mas se você continuar fazendo a mesma coisa, os resultados serão os mesmos. Como eu vou ter resultados diferentes se eu não mudo a minha atitude? Amém? Não vai acontecer por acaso não, irmão. Deus quer honrar você, mas Deus quer honrar o seu esforço, a sua luta, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua obediência, a sua fidelidade. Alguém está me ouvindo aqui? E aí Deus vai te fazer justiça. Então a minha maior preocupação para 2021 não são periféricas. Eu sei que tem gente aqui que quer comprar seu apartamento, glória a Deus. Eu sei que tem gente aqui que quer orar pela família, que é sua família, amém. Mas o seu maior objetivo, o seu principal objetivo e alvo, olha para cá, é você em 2021 se firmar na presença de Deus. Estar firme na presença de Deus. Tudo que vier a acontecer vai acontecer como consequência disso. Os resultados serão consequência de você estar firme na presença de Deus. Amém? Vai ter luta? Vai ter tribulação? Vai ter tempestade? Vai. Ele está dizendo que tem tempestade, mas ele está dizendo que ela nem sequer vai poder te atingir. Você vai vencer todas as tempestades que virão. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.